Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui resolver mais um probleminha, né, que foi pedido, do ITA de 1985, onde ele diz o seguinte, ó, dadas as matrizes A igual a x1, 0, menos 1, 0, x1, 1, x3 menos x2, 1, né, e B essa outra matriz, onde x1, x2, x3 são as raízes da equação em x de x ao cubo mais ax2 mais bx menos 2 igual a 0, ele diz o seguinte, det de A é 4x1 e det de A menos B é igual a 8. Né? Então, podemos afirmar que, né, ele tem algumas relaçõezinhas aí. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa lembrar. Se, bota aqui, solução, né? Se x1, x2, x3 são raízes dessa equação do terceiro grau, né, eu consigo tirar algumas relações aí, que são as relações de Girard, né? Que diz o que para mim? A soma das raízes x1 mais x2 mais x3, nesse caso aí, vai ser igual a menos a x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 vai ser igual a b, não é isso? E por último, x1, x2, x3 vai ser igual a menos 2. Menos 2, né? Que dá mais 2. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tiro é isso aqui. A segunda parte, ele diz que o det de A é 4x1. Observe o seguinte. A é igual a... Ele diz para mim que é x1, 0, menos 1. Então, x1, 0, menos 1. 0x1, 1. x3 menos x2, 1. Se eu tenho que o A é isso, se eu aplicar o determinante de A, o que eu vou obter? Det de A é igual a x1 ao quadrado, não é isso? 0 vezes 1, x3 dá 0, menos 1 vezes 0 vezes menos x2 dá 0, menos x1, x3, né? Então, menos x1, x3, menos 0 vezes 0 vezes 1 dá 0, menos x1 vezes 1 vezes menos x2. Então, menos x1, x2. Isso aqui, colocando x1 em evidência, vai dar x1 vezes x1 mais x2 mais x3, né? E ele disse para mim que isso aqui é igual a 4x1. Primeiro caso que eu vou considerar, tá, pessoal, é que x1 ele é diferente de 0. Poderia ser 0? Poderia, mas no final das contas, o problema ele não estava não estava querendo essa solução, mas vou colocar aqui, ó, isso aqui implica que x1 igual a 0 ou x1 mais x2 mais x3 é igual a 4, tá bom? Então, vamos ver se ele diz algum canto que não são diferentes de 0 ou não. Se x1 mais x3 mais x2 mais x3 é igual a 4, então daqui eu já concluo que menos a, né, ó, menos a é igual a 4, né? Então, a eu já concluo que é igual a menos 4. Se Azinho é igual a menos 4, já não vai ser nem o item A e nem vai ser o item B. Beleza, pessoal? Tá bom. Então, tenho essa primeira relação aqui. Na segunda relação, ele me diz o seguinte, que det de A menos B é igual a 8, né? Então, vamos calcular quem vai ser A menos B. A menos B vai ser igual a... A é igual a isso, né? Então, A menos B vai ser subtraindo cada termo. Então, x1 menos x1 aqui, 0, 0 menos 0 dá 0, menos 1 com 0 dá menos 1. Então, 0, 0, 0, menos 1. Depois, 0 com menos 0 dá 0, x1 mais x2 e 1 menos 0. Então, dá 0, x1 mais x2, não é isso? E, por último, 1. E a última linha, eu vou obter o quê? x3 com menos x3 vai dar 2x3, menos x2 e 1 mais x3, né? Então, 2x3 menos x2
2, não é isso? E 1 mais x3. Esse é o A menos B. Se A menos B é igual a isso, det de A menos B vai ser igual a quanto, professor? Det de A menos B vai ser 0, né? Mais 0, mais 0, menos, vai ficar menos 2x3 vezes x1 mais x2. Beleza? Menos 0 vezes 0 vezes 1, menos 0 vezes 1 vezes menos x2. Então, em resumo, dá isso aqui. Se ele diz para mim que isso aqui é igual a 8, então eu tenho que 8 é igual a 2x3 vezes x1 mais x2. Professor, eu já sei quanto é que é x1 mais x2 mais x3. Então, x1 mais x2 vai ser 4 menos x3. É isso mesmo? É. Então, 2x3 vezes 4 menos x3. Daqui eu vou obter uma equaçãozinha do segundo grau que me dá o quê? Ó? Vai me dizer o seguinte, cancela aqui 2, né, vai ficar 4. Então, do lado direito vai ficar menos x3 ao quadrado mais 4x3 igual a 4. Resumindo, 0 igual a x3 ao quadrado menos 4x3 mais 4. Portanto, as raízes dessa equação aqui só tem uma raiz, né? São duas raízes de multiplicidade, né? Então, uma raiz de multiplicidade 2, que é x3 igual a 2. Então, eu já tenho que x1 mais x2 mais x3 é 4 e já tenho que x3 é igual a 2, tá, pessoal? Só que eu tenho outra relação que é a seguinte. x1 vezes x2 vezes x3 é igual a 2, né? Então, como x1 vezes x2 vezes x3 é igual a 2, e eu já sei que x3 é igual a 2, então 2x1, x2 é igual a 2, né? x1, x2 é igual a 1. Professor, só que se x3 é igual a 2, eu sei que x1 mais x2 mais x3 é igual a 4. Então, daqui eu já sei que x1 mais x2 vai ser 4 menos 2, que é 2. Então, eu tenho duas equações e duas variáveis, né? Que vai dar uma equaçãozinha do segundo grau, certo? Soma e produto, né? Então, são raízes de quem? Y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Essa daqui vai ter raízes somente 1 de multiplicidade 2, né? Então, x1 é igual a x2, que é igual a 1, e x3 é igual a 2. Se eu tenho isso, quanto é que vale x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3, né? Vai valer 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, né? Que dá 5, que é o Bzinho. Então, já calculei quase todo mundo, tá? Então, vamos lá, vamos ver os itens. Eu tenho que Azinho é menos 4, Bzinho é igual a 5, as A's são 1, 1 e 2, né? Então, vamos lá. Item A. Item A, Azinho igual a 2. Não, Azinho não é igual a 2, Azinho é igual a menos 4. Item B, Azinho é igual a menos 4. Então, não pode ser esse. Item C, Bzinho é igual a 5, ok, né? Beleza. Det de B é igual a 2. Será que det de B é igual a 2? Vamos calcular o det de B aqui. Só para confirmar, det de B vai ser igual a quanto? Det de B vai ser mais x1, x2, x3. É isso? 0 vezes 0 vezes menos x3 dá 0, mais 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. Menos 0 vezes 0 vezes 0, menos x2 vezes menos x3 dá 0. Menos 0 vezes 0 menos x3, menos 0. Então, det de B é x1, x2, x3. x1, x2, x3 eu já sei que é igual a 2. Então, det de B é igual a 2 e Bzinho é igual a 5. Então, é o item C de casa. Só para garantir, vamos ver que o D e o E não podem ser, né? O det de A menos B é 8, né? Que ele já disse no problema. E Azinho é 4, né? Azinho é menos 4, então não pode ser esse. E o item é det de Azão é Azinho sobre 2, né? Só que o det de Azão é 4x1. x1 é 1, então o det de Azão é 4. E o Azinho é menos 4. Menos 4 sobre 2 dá menos 2, então não pode ser esse item. Realmente é o item C de casa, tá bom?